Salve, salve, meu vencedor, minha vencedora. Esse vídeo é para esclarecer as principais dúvidas acerca da redação da PCGO. É isso mesmo. Primeiro, vamos conceituar. Bem, redação, numa rápida pesquisa, se você fizer no Google, você vai ver que é o processo de escrever um texto, ou seja, de estruturar um discurso escrito. E se nós formos aprofundar a própria Academia Brasileira de Letras, entre outras representações, caracteriza como a redação que você vai fazer como sendo dissertativa expositiva, ou seja, redação na PCGO, esse é o termo correto a ser usado. Ainda vale a pena ressaltar que o texto em questão vai ter que apresentar uma característica mais teórica, técnico-científica, a respeito do assunto em questão, atendimento ao tema proposto, levando em questão aquilo que você sabe sobre o assunto. O tema é de área, o tema é de aplicação, mas ainda versa sobre clareza, argumentação, que deve ser clara, inclusive capaz de convencer aí, por meio de um ponto de vista defendido e mostrar senso crítico, ou seja, ainda que venha para dissertar acerca da Lei Maria da Penha, você vai ter que ter um senso crítico e não somente dizer que ela refere-se à proteção da mulher. Vamos ainda, utilização da língua portuguesa que somente um professor de língua portuguesa pode te ensinar. Isso porque vai ter que apresentar uma estrutura com ortografia, pontuação, regência, concordância, requisitos gramaticais e a constituição adequada dos parágrafos, conforme o assunto abordado, respeitando as margens. É isso mesmo, somente alguém de área pode te ensinar esse bizu. Fora de área, mesmo que trabalhar com um clínico geral. Então tem que aprender sobre isso. Isso porque são 32 pontos e se eu fosse avaliar só o princípio estrutural, seria 10 pontos. Mesmo sabendo que quando você sabe o princípio estrutural, ele te ajuda também no processo de conceito. Afinal, se você está estudando para a prova objetiva, consequentemente também está estudando para a redação, porque é de lá que vai sair a sua proposta. Beleza? Continuando, eu ainda posso levar em consideração que vai ter que ter uma letra legível, caneta preta, e pode tirar 0 se tiver desestruturação. Agora me fale o seguinte, qual professor que não é de área que vai te passar uma estrutura correta? Pois é, justamente, somente o professor de área pode te ensinar uma estrutura correta. E vale destacar que houve uma retificação do edital que deixou muita gente preocupada. Mas de verdade, não precisa, galera. Continuou sendo uma questão de conhecimento específico, assim como já era, podendo ser uma questão teórica ou um estudo de caso. Podendo ser uma questão teórica ou um estudo de caso. Então, para aqueles que só estão estudando estudo de caso, pelo amor de Deus, estude também as questões teóricas, que não tem nada a ver com uma historinha de estudo de caso. Positivo? E vamos levar em consideração para entender como é que funciona. Bem, o Instituto AOCP, própria AOCP, tem colocado esse tipo de texto dissertativo, como ocorreu na prova de soldado da PMGO, soldado bombeiro e cadete bombeiro, aqui do estado de Goiás. Mas para a CFO, bem, ela trouxe uma outra característica. Antes de falar da característica do CFO, observe que o estudo de caso é porque tem caso. Olha lá, tem Josimar, vai ter Nivaldo, tem personagens, vai ter ali uma representação de uma delegacia, entre outros fatores. E ao que se espera, esse estudo de caso, que tem essa historinha e etc., vai ter itens, igual aconteceu na PCPA em 2021. Um item, 2 itens, 3 itens, aos quais você obrigatoriamente precisa responder. Curirim, posso fazer uma introdução? Eu, inclusive, faria, né? Uma introdução aqui e depois responderia aqui no segundo parágrafo, aqui no terceiro parágrafo e aqui no quarto parágrafo. Não havendo necessidade de conclusão. Afinal, o que é importante quando se tem itens é a resposta dos itens. Mas como se isso não bastasse, entenda que quando eu faço uma introdução é para conseguir aumentar a quantidade de linhas. Por quê? O critério de correção da banca AOCP é número de linhas versando com a nota do conteúdo e
número de erros. Ou seja, é como se você diluísse seus erros na quantidade de linhas. Então, escreva o máximo possível. E cá entre nós, quem escreve muito, em teoria, sabe muito. Por isso que escreveu, quem sabe pouco, em teoria, não escreve muito. Convenhamos. Continuando. Essa é uma das possibilidades, em que vai ter uma historinha, você vai ler isso, separar o que está dizendo ali naquela historinha, vai ter os itens, você vai fazer seus 4 parágrafos, beleza? Bonitinho. Mas pode vir também uma outra historinha, olha lá, igual essa aqui, Ruth, em que sofria violência doméstica, né? E que ela foi na delegacia ali ver o que poderia tomar como providência. É uma situação hipotética e que não tem item. Tem algumas representações tipo, cite quais providências previstas na legislação, no que se refere a atendimento, deve ser especialmente, tal. Pede mais ou menos o que você deve trabalhar, mas não tem item. Nesse caso, você precisa necessariamente, dentro dos seus 4 parágrafos, criar aí sua introdução, 2 argumentos principais e uma conclusão, porque não tem item, então continua com aquela produção textual em 4 parágrafos em que tem introdução, 2 argumentos sobre o estudo de caso e uma conclusão. Mas você lembra que eu falei que pode ser que não caia o estudo de caso? É isso mesmo. E se não cair o estudo de caso, Curirim, como que pode vir? Mais ou menos assim, ó. Esse caso aqui que caiu para CFO da Polícia Militar do Estado de Goiás em 2022. Não tinha caso nenhum e você tinha que falar, por exemplo, da distinção entre teoria unitária, diferenciadora, teoria adotada pelo Código Penal, entre outros fatores, e cada um aqui seria um parágrafo. Esse aqui é o primeiro parágrafo, esse o segundo parágrafo, esse o terceiro parágrafo e esse o quarto parágrafo, não havendo necessidade nem de introdução nem de conclusão, afinal, quando tem itens, é necessário que se responda os itens, não que faça uma introdução ou uma conclusão. Sempre respeitando impessoalidade na linguagem, translineação na separação de sílaba, afinal, está previsto no edital. Margem do lado esquerdo também bonitinho com a paragrafação. Caso erre aquele risco na horizontal, você tentar fazer com uma letra mais legível possível, dividir em períodos, nunca ferir direitos humanos, seus parágrafos consistentes com mais ou menos o mesmo tamanho, sempre, sempre, sempre retomando o item, para deixar claro para o seu corretor que é formado em letras, os 2 corretores, formado em letras, tá? Onde você está respondendo, entre outros fatores. Se ainda assim surgir alguma dúvida, você sabe que você pode contar comigo. Pega o bizu, que é tudo nosso, nada deles, nós somos Chincoirim. Aqui você sabe, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Vamos que vamos pra cima. Tamo junto. Sucesso, galera. Pega o bizu.